Capítulo 148, tornando-se um polivalente, não é sua culpa, você é uma beleza. Sopro. O sangue espirrou, acompanhado por um grito desesperado. A luz da espada de Gu Shangji perfurou a glabela de Long Te e um buraco apareceu na frente e atrás de sua cabeça. Ainda assim, a luz da espada não se dissipou e continuou pressionando o espírito primordial de Long Te. Um olhar de pânico e desespero cobriu o rosto de Long Te e ele se arrependeu de suas ações ao extremo. Long Te nunca imaginou que mesmo depois de romper um grande reino, ele não seria o oponente de Gu Shangji. Ele estava destinado à destruição assim que Gu Shangji fizesse um movimento. A diferença entre os dois não era algo que pudesse ser compensado elevando um reino ou dois. O desespero de Long Te aumentou enquanto ele pensava sobre isso. Ao mesmo tempo, uma dor terrível tentou destruir seu espírito primordial enquanto a luz da espada formada pela sabedoria imortal infinita continuava atacando-o. Afinal, sabedoria imortal infinita era uma arte suprema de ataque ao espírito primordial. A figura de Gu Shangji apareceu na frente de Long Te e suas imaculadas vestes brancas tremulavam ao vento. Por sua aparência, ninguém pensava nele como alguém que acabou de passar por uma batalha. Enquanto alguém ignorasse o sangue em suas mãos, eles só veriam um homem bonito e elegante incomparável com qualquer pessoa no mundo. No momento, até mesmo Gu Xian'er balançou a cabeça e não sabia o que pensar. Ao mesmo tempo, seu rosto ficou um tanto carmesim, pois era exatamente como ela imaginava que Gu Shangji fosse antes, um demônio frio e cruel. A carta Fortune Planning foi bem sucedida e rendeu a você 4.000 pontos de Fortune Value. A fortuna de Long Te se foi. Ativando as regras de massacre e lucro para o filho favorecido do céu derrotado. Gu Shangji semicerrou os olhos por um momento, mas logo recuperou sua expressão anterior. Era como ele esperava, o cartão de pilhagem da fortuna funcionou melhor quando a outra parte caiu em desespero. Toda a fortuna de Long Te agora pertencia a ele. Tudo o que restava era ver se ele poderia obter algo de bom dele depois de matá-lo. As recompensas celestiais, mais as recompensas dadas pelo sistema, podem ser consideradas uma boa soma de renda para ele. Gu Shangji pode até ter a chance de considerar outro Transcendent Daihobun para si mesmo. Afinal, os Transcendent Daihobuns eram muito poderosos, a ponto de apenas um deles permitir que ele lhe desse um controle rudimentar sobre as leis naturais. Se ele pudesse obter mais desses, então seria possível para ele obter controle total sobre as leis naturais, ou, a fonte do Dai ou, até mesmo. Senhor Long Te. Você com o sobrenome de Gu, deixe nosso Senhor Long Te ir se você for sensato. Muitos dos seguidores de Long Te gritaram alto neste momento. Seus rostos pálidos mostravam mudanças drásticas em suas expressões, e eles temiam que Gu Shangji pudesse matar Long Te de verdade. Embora todas as partes concordassem com o fato de que ninguém da geração mais velha interferiria, mesmo que a geração mais jovem se matasse até o ponto de extinção, aquele que morreria agora não era outro senão seu Lord Long Te. Como eles poderiam ficar parados neste momento? É só que eles estavam com medo de Gu Shangji, então as jovens criaturas com asas douradas ou chifres de dragão apenas ousaram gritar com ele para fins de demonstração, e não ousaram se aproximar dele. Eles não eram tão retardados e arrogantes quanto Long Te,
que iriam para a morte mesmo sabendo que não tinham chance de sobreviver. Afinal, mesmo Long-Te, que invadiu o reino dos deuses verdadeiros, não era páreo para Gushangji, então quem mais da geração mais jovem do antigo continente imortal poderia detê-lo agora? Gushangji encarou o bando de criaturas à sua frente e uma luz inexplicável brilhou em seus olhos. No momento seguinte, todas as criaturas tremeram de medo enquanto seus corpos esfriavam e suas almas tremiam. Um único olhar de Gushangji foi o suficiente para assustá-los a ponto de não ousarem se mover. Mestre, você quer matá-los? Vendo isso, um grupo de seguidores de Gushangji deu um passo à frente e perguntou a ele com sorrisos frios e cruéis. Eles não tinham medo das puldarussas criaturas do antigo continente imortal. Afinal, mesmo seu Long-Te mais forte não passava de um melão esmagado na frente de Gushangji, então como seus seguidores, como eles poderiam temer alguma coisa? Mate-os. Gushangji comandou com um tom leve. Matar um pequeno dragão ou um grupo de criaturas do continente, era tudo a mesma coisa para ele. Entendido, mestre. O grupo de seus seguidores respondeu com respeito. Logo em seguida, uma batalha começou no local e logo todas as criaturas e cultivadores ao redor começaram a lutar em desespero. Ninguém esperava que Gushangji fosse tão implacável e decisivo, a ponto de não pretender deixar um único da parte adversária sair vivo. Ilming-Kong, no entanto, sabia que Gushangji tomaria essa decisão, pois ela o conhecia. Quem ousasse ofendê-lo teria um fim amargo. Parece que o velho nebuloso no escuro não é burro, mesmo agora, ele não ousa aparecer para salvar Long-Te. Gushangji olhou para o céu leste e mostrou um sorriso cheio de um significado inexplicável. Ele havia sentido a existência de alguns monstros antigos do antigo continente imortal espionando-os, mas não se importava com eles. Quer ele decidisse matá-los ou não, ele não precisava se preocupar com nada. Afinal, o confronto entre Long-Te e ele foi uma luta entre pares, e já foi acordado por todas as partes que a vida e a morte dependiam da habilidade de cada um, então se eles tentassem detê-lo neste momento, não seriam eles. Dando um tapa na cara de todas as forças que concordaram com as regras. A verdadeira família dragão do antigo continente imortal não ousou detê-lo, mesmo quando testemunharam a cena na frente deles. E logo, o espírito primordial de Long-Te pereceu nas mãos de Gushangji e desapareceu no ar. Quando Yelangtian, Wang Wushuang, Pefei e os outros jovens saprimos testemunharam a cena na frente deles, suas expressões mudaram e eles balançaram a cabeça e suspiraram com sorrisos amargos. Os métodos de Gushangji eram fortes e cruéis, e ele nunca pretendeu deixar Long-Te sobreviver. Se algum deles fosse colocado em seu lugar, eles estimavam que pensariam várias vezes antes de fazer qualquer coisa. No entanto, Gushangji era o herdeiro do palácio Dei ou Imortal Celestial e o jovem mestre da antiga família imortal Gu, então as heranças do antigo continente imortal ousaram se mover contra ele quando ele estava seguindo as regras. Se eles realmente ousassem ultrapassar seus limites, então as heranças e seitas supremas de fora não ficariam ociosas. Depois de massacrar Long-Te, Gushangji jogou o cadáver do dragão, no qual Long-Te morto se transformou, em seu anel espacial com a intenção de não desperdiçar recursos tão úteis. Afinal, ninguém se atreveu a falar e arrancar o corpo de Long-Te de suas mãos.
Mesmo que o mestre da verdadeira família dragão apareça agora, Gu Shangji ainda não o entregará. Todos ao redor olharam para a cena com expressões complicadas, eles ficaram chocados ao extremo, e não conseguiram acalmar seus corações por um longo tempo. Pode-se dizer que os eventos de hoje abalaram a geração mais jovem dentro do antigo continente imortal agora, sejam eles criaturas aborígenes ou do mundo exterior. Eles precisavam de tempo para se acalmar. Long Te, um sujeito poderoso e confiante que desprezava tudo e todos e acreditava ser invencível, caiu de uma maneira tão horrível, Gu Shangji até levou seu cadáver. Mas, se eles estivessem em seu lugar, eles também não deixariam o cadáver de Long Te ir, afinal, ele continha muito sangue de dragão verdadeiro de Long Te. Pode-se refiná-lo com alguns materiais medicinais e usá-lo para fortalecer seu físico. E se alguém pudesse vislumbrar o talento inato da True Dragon Family, eles teriam ainda mais lucro. Muitas pessoas especularam que Gu Shangji estava tramando exatamente isso. Naquele momento, o prompt do sistema soou na mente de Gu Shangji como esperado. Você completou com sucesso a tarefa de massacrar o filho favorecido do céu, Long Te, então as recompensas estão sendo calculadas. O valor da fortuna do filho favorecido do céu foi limpo antes da morte, então você ativou as recompensas celestiais e obteve um baú de recompensas celestiais. Pela conclusão da tarefa, você recebe 3.000 pontos de Fortune Value e 15.000 Destiny Points. Falando nisso, seus ganhos não foram pequenos desta vez. Ele saqueou 4.000 pontos de Fortune Value antes e agora recebeu outros 3.000 pontos de Fortune Value, mais 15.000 Destiny Points. Gu Shangji poderia fazer muito com todos esses pontos. Abra o baú de recompensas celestiais. Sem mais delongas, ele comandou em sua mente. Toda vez que ele matava um filho favorito do céu, ele obtinha muitas coisas boas, então ele queria saber exatamente o que esse longo Altian deixaria para ele. Zumbir. Logo, uma caixa de tesouro dourada saltou na frente de Gu Shangji e liberou uma aura misteriosa enquanto a névoa surgia ao seu redor. Então, abriu com um estrondo. Luzes coloridas saíram do baú e uma gota de sangue de cristal com aura crescente saiu dele, refletindo o nascimento do mundo dentro dele. Anfitrião, parabéns por obter a essência de sangue de dragão verdadeiro de 5 cores. Introdução: a essência de sangue de dragão verdadeiro de 5 cores é a gota de essência de sangue encontrada sob a escala mais dura de um dragão verdadeiro. É extremamente raro e contém defesa final e capacidade de recuperação. Gu Shangji não pôde deixar de acenar com satisfação quando viu a introdução. Ele havia considerado Long Te como nada além de um monstro que dá experiência em um jogo, então a gota de sangue de dragão verdadeiro trouxe uma surpresa agradável para ele. Gu Shangji adivinhou que o avanço repentino de Long Te em face do perigo estava relacionado a esta essência de sangue de dragão verdadeiro de 5 cores. Logo, Gu Shangji consumiu a essência de sangue de dragão verdadeiro de 5 cores. Uma sensação quente e familiar tomou conta de seus membros e ossos enquanto rejuvenescia cada célula de seu corpo com grandes quantidades de vitalidade. Caixa. Caixa. Gu Shangji podia ouvir o som de seus ossos e músculos se transformarem, como se eles rapidamente se dissolvessem e depois se remontassem. Ao mesmo tempo, ele sentiu como se escamas de dragão começassem a cobrir sua pessoa.
Meu físico está mais forte do que antes, e minha defesa e vitalidade, parece que terei que seguir a rota de desenvolvimento mais versátil. 1. Existem diferentes tipos de cultivo, como cultivo do corpo, cultivo do espírito, etc. Um polivalente é alguém que desenvolve seu físico e também o espírito. É como um mago que também é bom em combate corpo a corpo e assassinatos. Até agora, Gu Shangji estava apenas recebendo recompensas do sistema que melhorou seu cultivo de espírito primordial, mas agora ele está recebendo recompensas que aumentam sua habilidade física. Gu Shangji pensou assim em seu coração, mas logo abandonou o pensamento. Sua força continuou melhorando em um ritmo rápido, e todos esses talentos e habilidades eram apenas a cereja do bolo. Sua. Logo, todas as criaturas e cultivadores que observavam se transformaram em brilhantes raios de luz e começaram a sair de cena. Gu Xian'er deu uma última olhada em Gu Shangji e então saiu com o grande pássaro vermelho. Ela decidiu não aparecer e dizer olá porque ainda se lembrava da época em que Gu Shangji a intimidava. Ela havia planejado ver Gu Shangji acertar uma placa de ferro, mas quem teria pensado que Long Te se tornaria um fracasso que não poderia nem mesmo aguentar um dos ataques de Gu Shangji. Isso irritou Gu Xian'er, que queria descobrir as profundezas da força de Gu Shangji. Logo, a notícia do ocorrido se espalhou em todas as direções pelos cultivadores e pelas criaturas que estavam no local. Muitas pessoas já esperavam tais resultados desta batalha, mas o processo chocou a todos e eles não podiam acreditar no que viram e ouviram. Primeiro, Long Te não apenas perdeu, ele morreu. Em segundo lugar, a força de Gu Shangji foi verificada e agora ninguém duvidava do fato de que ele realmente havia entrado nas fileiras dos jovens soberanos. Isso, no entanto, foi apenas uma estimativa conservadora. Logo depois que a notícia se espalhou, causou uma grande sensação em todo o antigo continente imortal, afinal, nem todos foram assistir à batalha. O nome de Gu Shangji mais uma vez causou grandes ondas em todas as heranças aborígenes do antigo continente imortal, e agora eles o tratavam como uma existência semelhante a um tabu. Ouvir sobre eles os faria mudar de expressão e seus corações palpitariam. Muitas criaturas do antigo continente imortal decidiram evitá-lo, afinal, mesmo Long Te, o mais forte de sua geração mais jovem, encontrou um fim brutal em suas mãos. Se eles o encontrassem, eles teriam uma chance de sobreviver. Eles não conseguiam compreender como eles poderiam se deparar com uma existência tão aterrorizante entre a geração mais jovem, sua força era ultrajante. Isso trouxe nuvens de tristeza sobre as cabeças de muitos da geração mais jovem do antigo continente imortal. Depois, a figura de Gu Shangji brilhou e ele apareceu bem na frente da carruagem de Mingkong e olhou para ela, que estava sentada lá dentro. Mingkong, o fato de você não ter vindo me procurar depois de entrar no antigo continente imortal me entristeceu. Gu Shangji disse com um tom casual, como se planejasse discutir esse assunto com ela. Não havia nenhum traço de tristeza em seu rosto, no entanto. Prestamos nossos respeitos ao jovem mestre Shangji. Os seguidores de Mingkong imediatamente prestaram suas homenagens. Gu Shangji acenou com as mãos em despedida. Os seguidores sabiam a identidade dos dois e a relação entre eles, então logo deixaram o local para os dois. Por que você está triste?
Você não deveria estar feliz com o fato de que eu não estou tentando impedi-lo. Ilming Kong, que testemunhou toda a batalha do começo ao fim, não pôde deixar de aumentar sua cautela e pensar que Gu Shangji faria algo com ela. Ela acreditava que Gu Shangji agora iria acertar as contas com ela. Sua expressão, no entanto, não mostrava nada incomum, já que ela já havia lidado com Gu Shangji muitas vezes antes, então ela estava bastante familiarizada com ele. A capacidade de seus queridos maridos de enfurecê-la era de primeira linha, tanto em casa quanto fora dela. Porque eu sinto que você está um pouco nervoso. Gu Shangji parecia ver através de seus pensamentos de uma só vez, embora houvesse uma cortina entre Ilming Kong e ele, e ela olhou para ele por trás dela. Naquele momento, Ilming Kong decidiu se acalmar, pois sabia que era impossível para ela esconder tais pensamentos de alguém tão astuto como Gu Shangji, e respondeu: é porque tenho a consciência pesada. Por que você teria uma consciência pesada? Gu Shangji não pôde deixar de rir alto. Porque eu sou culpado, temo que você vá acertar contas comigo. Ilming Kong disse com um tom frio e irritado e, ao mesmo tempo, revirou os olhos para ele. Ela não conseguia entender por que Gu Shangji ainda fingia não entender, mas pela atitude dele, ficou claro que Gu Shangji não se importava com esse assunto, certo? Por alguma razão, ela se sentiu aliviada. Qual é o problema? Não é sua culpa que você é tão linda, afinal. Gu Shangji balançou a cabeça com uma expressão de você pensa demais e disse com um tom que fez parecer que ele estava afirmando miras fatos. Belezas seriam cobiçadas, essa era a verdade do mundo. É uma pena que Long Te tenha decidido mirar na pessoa errada. Ilming Kong não pôde deixar de congelar quando ouviu suas palavras e então piscou em descrença. Ela se perguntou se ela tinha ouvido errado. Gu Shangji a estava elogiando por sua beleza. Ilming Kong não pôde deixar de sentir um pouco de alegria em seu coração, pois não era fácil ouvir tais palavras da boca de Gu Shangji. Asterisco, asterisco, asterisco. Nota do administrador, além da tradução do capítulo 149 da equipe Traduções Demoníacas. Capítulo 149, de repente, sentindo que ele é diferente agora, um amor profundamente enraizado. Ilming Kong sentou-se silenciosamente dentro da carruagem de jade branco. Cabelo verde mantido em um coque em espiral. Um rosto pitoresco de fada, tão bonito que impressionava o observador. O caractere chinês tradicional para verde tem o mesmo caractere que o chinês simplificado para azul. Já que usamos verde antes, continuaremos a usá-lo. Seus olhos de fênix cor de ônix brilhavam com uma luz calma e profunda. No entanto, neste momento, ela não pôde deixar de mostrar um leve rubor em seu rosto. Ilming Kong parecia estar muito feliz, misturado com uma pitada de surpresa. Desnecessário dizer que as palavras de Gu Shangji perturbaram seu comportamento gelado. Afinal, essas palavras vieram direto da própria boca de Gu Shangji, tornando-se um assunto completamente diferente do que quando vinha de qualquer outra pessoa. Mesmo que os outros cuspissem essas palavras com cada centímetro de seu coração e alma, ela simplesmente as teria ignorado, sem levar o assunto a sério. Mas quando Gu Shangji disse isso, aquelas palavras vazias de repente ganharam significado. Ilming Kong de repente sentiu que Gu Shangji estava agindo de forma muito estranha. Então ele sabe que eu sou bonita.
Quando se trata de seu próprio charme, Ilming Kong nunca duvidou de si mesma. Pense nisso, quantas mulheres no mundo poderiam se comparar a ela nesse aspecto? E ainda, Gu Shangji nunca olhou para ela. Seja na vida passada ou presente, sua indiferença deixou Ilming Kong bastante frustrado. Long Te possuía pensamentos que não deveria. Morrer assim é muito barato para ele. Um leve sorriso enfeitou sua visão enquanto Gu Shangji continuava a falar casualmente como se não percebesse como o humor de Ilming Kong estava mudando a cada segundo. De qualquer forma, não custa nada dizer algo legal e cobri-la de elogios de vez em quando. E ele estava certo. Ouvindo suas palavras floreadas, Ilming Kong olhou para ele sem piscar, como se para ver através dele. Long Te estava cortejando a morte, ele pode culpar apenas a si mesmo. Ela falou calmamente. Embora sentisse alegria do fundo do coração, seu orgulho não ousava demonstrar. Em vez disso, Ilming Kong colocou uma máscara de apatia. No entanto, Gu Shangji, que sabia que ela gostava de ouvir tais elogios, não se importava nem um pouco. Ele manteve um leve sorriso, de fato. Mesmo se eu não o matasse, Ming Kong provavelmente o mataria, certo? Como não há ninguém por perto. Gu Shangji simplesmente se abriu para Ilming Kong. Como regresse, Ilming Kong deveria saber como era o personagem de Long Te, mas ainda assim ela decidiu se apresentar e traçar tal plano, usando tal método para conspirar contra si mesmo. Tal ato mostrou o quanto ela odiava Long Te, querendo matar com uma faca emprestada. Dito isso, Gu Shangji sempre mimou Ilming Kong, e ele não se preocupou em se importar com esses pequenos pensamentos dela. O que você quer dizer? Ilming Kong agiu como se não pudesse entender as palavras de Gu Shangji, encarando-o com uma expressão fria antes de perguntar. Gu Shangji estava com preguiça de expô-la e apenas riu. O corpo de Long Te está em minhas mãos, quais são seus planos para ele? Diga ao seu marido e talvez eu lhe dê o corpo dele. Você, Ilming Kong congelou. Gu Shangji realmente acertou em cheio. Ela estava pensando recentemente em maneiras de colher Long Te. A parte mais importante foi, obviamente, a gota de True Dragon Blood. Rumores dizem que Long Te o obteve durante um encontro fortuito e que as origens da gota de sangue eram muito misteriosas e antigas. Se ela refinasse aquela gota de True Dragon Blood da cor do arco-íris, sua força certamente aumentaria aos trecos e baracos, dando a ela o talento poderoso e a vitalidade crescente que caracterizavam o True Dragon Clan. Ilming Kong nunca esperou que Gu Shangji revelasse seus pensamentos tão rapidamente. No fundo, ela se sentia um pouco irritada, frustrada até. Como é que eu nunca consigo uma vantagem sobre Gu Shangji? Você vai me conceder o corpo de Long Te se eu apenas pedir? Ilming Kong se acalmou e perguntou. Por quê? Você não confia em seu marido? Gu Shangji lamentou. Sua expressão tornou difícil para Ilming Kong adivinhar o que ele estava pensando. Então, ao ouvir isso, Ilming Kong ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Ouvi dizer que há uma gota de True Dragon Blood no corpo de Long Te. Seria muito útil para mim. Nesse momento, ela começou a se perguntar se Gu Shangji voltaria atrás em sua palavra e ignoraria seu pedido. Afinal, ele cultivou usando a arte demoníaca devoradora de imortais,
então sua demanda por várias fontes físicas é ainda mais assustadora em comparação com as artes supremas normais. A preciosa gota de sangue de Long Te veio dos antigos e misteriosos True Dragons. Com o egoísmo de Shang-Chi, era altamente improvável que ele deixasse tal coisa passar. Mesmo que ela escondesse o método de refinamento, Gu Shangji provavelmente seria capaz de devorá-lo inteiro com suas habilidades de qualquer maneira. Verdadeiro sangue de dragão. Gu Shangji ficou momentaneamente atordoado, ponderando se aquela gota de sangue da cor do arco-íris que ele condensou era o mesmo True Dragon Blood 2 que o Min Kong estava se referindo. 2. É a mesma coisa, sim. No entanto, como foi recompensado a ele pelo baú do tesouro do caminho celestial, pode-se dizer que essa recompensa se originou do sistema, não do recurso físico real, que é o corpo de Long Te. Em outras palavras, ainda deve haver uma gota de True Dragon Blood escondida no corpo de Long Te. Com toda a honestidade, o primeiro pensamento de Gu Shangji foi exatamente o que o Ming Kong acreditava, e ele foi tentado a voltar atrás em sua promessa. Este recurso dotado do céu continha imensa força vital e atributos defensivos tirânicos, então, naturalmente, Gu Shangji queria mantê-lo para si mesmo. Quanto mais melhor. Ele refletiu sobre isso novamente. Pensando bem, ele já havia se fundido com uma gota, então tomar mais só lhe daria ganhos marginais, como tomar um remédio diluído 3. 3. É como quando você continua tomando uma droga, ela perde sua eficácia. Além disso, Gu Shangji já havia sentido o crescente ressentimento de Ming Kong. Embora sua expressão indiferente através da cortina não mostrasse nada disso, como esse fato facilmente visto poderia ser escondido dele. Gu Shangji não pôde deixar de sorrir e provocar: primeiro, você planejou a herança de Yeling, e agora você planejou o verdadeiro sangue de dragão de Long Te. Ming Kong, que tipo de pensamentos insidiosos você tem em sua cabeça o dia todo? Você está cheio de tramas sinistras, calculando esquemas em seu ábaco e se movendo no escuro. Era mais do que aceitável simplesmente ignorá-lo, mas quando Ming Kong ouviu tais palavras provocativas, ela pôde sentir um aborrecimento crescente borbulhando na superfície. Um súbito desejo de estrangular Gu Shangji a dominou. Ela até ficou um tanto feliz com os elogios anteriores de Gu Shangji para ela. Que diabos? Ele perguntou o que eu pensei o dia todo. Ele disse que estou cheio de tramas sinistras. Será que esse filho da puta tem o mínimo de autoconsciência nele? E o Ming Kong nem sabia para onde Yeling tinha ido durante esse tempo, mas Gu Shangji devia estar observando-o, então ela não conseguia nem ter nenhuma ideia de como roubar a herança de Yeling. E agora isso? Com as palavras de Gu Shangji, ela tem medo de nunca ter a chance de ver a gota de True Dragon Blood nesta vida. Com tudo isso em mente, Ming Kong simplesmente parou de falar, aparentemente não querendo prestar mais atenção em Gu Shangji. Haha. Ela parece chateada. Basta olhar para a sua reação, é quase como se eu estivesse intimidando você. Gu Shangji continuou rindo sem o menor indício de autoconsciência. Oxe! Quando ela ouviu isso, Ming Kong levantou a cabeça abruptamente, seu cabelo esvoaçando enquanto seu rosto pitoresco se transformava em uma expressão de raiva, seus dentes prateados cerrados firmemente. Seu olhar era como uma faca afiada, com o objetivo de arrancar o rosto dele. Gu Shangji, você é muito descarado.
Você só sabe me intimidar o dia todo. Além disso, você não tem mais nada para fazer nas horas vagas. Ela quase saiu da carruagem. A fachada de Ilmingkong rachou, incapaz de aguentar mais. As palavras de Gu Shangji deram a ela um forte desejo de apenas matar alguém. Ela se sentiu injustiçada. O que ele quer dizer com apenas soa como se ele a estivesse intimidando. Foi um fato claro e conciso. Vendo como ela quase explodiu de raiva, Gu Shangji refreou seus pensamentos brincalhões e fez uma oferta com um leve sorriso: eu posso dar o corpo de Long Te para você, mas você tem que me chamar de marido. O que? Ilmingkong ficou chocado quando ouviu essas palavras. Seus olhos de fênix se arregalaram. Mais uma vez ela foi levada a duvidar de sua própria audição. Será que Gu Shangji realmente planejava me dar o corpo de Long Te? Ele não se importa com a gota de True Dragon Blood a ponto de ele voluntariamente doá-lo. Ilmingkong suspeitava que ela estava realmente falando com um falso, um doppelganger Gu Shangji com uma consciência real e um coração batendo vermelho. Marido. Logo, com medo da atitude ambígua de Gu Shangji, Ilmingkong completou friamente seu pedido. Um rosto sem nenhum rubor e um batimento cardíaco que permanecia estável. Porque ela teria vergonha de dizer essa palavra. As mulheres comuns podem ficar envergonhadas, mas ela não ficará. Em sua última vida, ela e Gu Shangji já haviam se casado oficialmente como marido e mulher. Além disso, nesta vida, eles também se tornaram noivos sem falta. Dizer uma palavra tão piegas era bastante normal. Gu Shangji sorriu gentilmente e disse: eu não esperava que Mingkong fosse tão obediente. Ilmingkong de repente sentiu como se a tivesse enganado. Mas o que está feito ainda está feito. Um brilho cintilou na dimensão do bolso de Gu Shangji, quando um enorme cadáver de dragão apareceu do vazio e caiu de bruços na frente dele. Long Te morreu, então seu cadáver voltou à sua forma original. Embora ele não fosse realmente o descendente de um dragão verdadeiro, apenas ter uma gota de sangue fluindo dentro dele deu ao seu cadáver um tamanho incomparável. A vitalidade do cadáver havia se dissipado há muito tempo, mas ainda dava às pessoas uma sensação intimidadora que falava de uma força insondável. Como se fossem feitas de ferro derretido preto, as escamas de dragão são frias e radiantes, extremamente resistentes e cheias de uma aura tirânica explosiva. Ilmingkong olhou para o enorme cadáver do dragão. Sem vestígios de refino, nem truques feitos em seu corpo. Isso a tranquilizou. Mas Ilmingkong rapidamente ficou desconfiado novamente. O cadáver esfriou, mas Gu Shangji nunca tocou nele. Seus olhos examinadores caíram sobre o rosto de Gu Shangji enquanto ela perguntava: você realmente não pretende refinar e devorar o cadáver de Long Te? O que você está tramando? Gu Shangji possuía a arte demoníaca devoradora imortal. Naturalmente, ele deve se preocupar com a escassez de vários recursos físicos. Ele realmente seria gentil a ponto de simplesmente presenteá-la com a gota do verdadeiro sangue de dragão de Long Te. Gu Shangji realmente não quer isso. Este é o mesmo Gu Shangji que eu conheço. Uma pergunta após a outra apareceu na mente de Ilmingkong. Ao observar a confusão dela, Gu Shangji não pôde deixar de rir e dizer: eu realmente planejei refinar e devorar Long Te inteiro, mas já que Mingkong pediu tão bem, eu vou dar a você. Claro,
o principal motivo é que há mais recursos de cultivo esperando por ele no clã Águia Celestial Negra. Perder o cadáver de Long Te não seria uma perda tão grande. Se o Ming Kong queria tanto, ele simplesmente deu. E o Ming Kong ficou em silêncio mais uma vez. A resposta inesperada de Gu Shangji a deixou um pouco sobrecarregada. Pelo que ela sabia do personagem anterior de Gu Shangji, logicamente falando, concordando com ela francamente, a demanda ao mar deveria ter sido impossível. Se ele tivesse outra escolha, ele não teria sido tão pressionado a procurar recursos de cultivo a ponto de atacar o jovem supremo de todos os cantos do céu imensurável. Portanto, a origem de Long Te deve ser preciosa para ele. No mínimo, a maioria das origens dos Yangsa Primes está longe de ser páreo para Long Te. Uma origem inestimável, mas Gu Shangji estava disposto a dar a ela, sem hesitar em ser visto. E o Ming Kong se sentiu comovida, e sua raiva por Gu Shangji havia desaparecido completamente, quase. Já que este cadáver é muito precioso para você, então você deve guardá-lo para si mesmo. Só então, Ming Kong de repente falou de uma maneira estranha e distintamente fora do personagem. Assim que as palavras saíram, ela mesma ficou atordoada. Sua boca se moveu quase inconscientemente. É difícil deduzir algo do livro Razão de Gu Shangji, então por que eu simplesmente devolveria? Que erro! Infelizmente, não adiantava chorar pelo leite derramado. Palavras faladas são como água derramada. Mesmo que o Ming Kong se arrependesse agora, ela teve que aguentar sem mostrar nenhuma anormalidade, para evitar ser ridicularizada por Gu Shangji. Já que prometi a você que seria um presente, então será de fato um presente para você. Gu Shangji ficou um pouco surpreso quando ouviu isso, rindo quase incontrolavelmente. Ming Kong é tão atencioso com seu marido, estou bastante emocionado. Neste momento, Ming Kong também se acalmou, seu rosto recuperando sua indiferença original. Você só está percebendo isso agora, mas suponho que não seja tarde demais. Ming Kong leu nas entrelinhas, sentindo um pouco de insatisfação e ressentimento que Gu Shangji tinha por si mesmo. Ele balançou a cabeça e não disse nada, suspirando, como se tivesse algo a dizer, mas acabou optando por não fazê-lo. Claro, ele estava rindo no fundo. Gu Shangji nunca pensou que Ming Kong diria isso de repente, o que foi uma surpresa para ele. Ela pensava nele em primeiro lugar, mesmo quando essas coisas boas eram jogadas diretamente em seu colo. O amor pode realmente tornar uma pessoa estúpida. Gu Shangji nem sabia o que dizer a ela sobre esse assunto. Isso também confirmou uma de suas maiores dúvidas no passado. No final, e daí se a força de Ming Kong superou a dele, e daí se a base de cultivo dela ficou forte o suficiente para matá-lo. Ela provavelmente teria um coração mole demais para terminar o trabalho. No máximo, como um amante irritado, ela batia os pés e jogava a espada no chão, virando-se e saindo apressada. A futura Imperatriz Celestial, uma mulher de sangue de ferro e indiferente. Tal mulher foi incapaz de se vingar do homem que ela supostamente odiava. Dito isso, Gu Shangji também sabia que a mudança na atitude de Ming Kong foi o resultado de sua mudança de comportamento durante esse período de tempo, então isso não foi tão inesperado. Em retrospecto, na verdade fazia todo o sentido. Gu Shangji não demorou mais, entregando imediatamente o cadáver de Long Te para Ming Kong. Afinal,
Um grande vilão como ele voltar atrás em suas palavras era mesquinho. E o Ming Kong encarou silenciosamente, sem saber o que dizer. Ela parecia ter percebido algo do suspiro de Gu Shangji agora. Parecia que Gu Shangji fechou a boca no último momento, quase como se algo estivesse errado. Estou indo embora. No final, Gu Shangji não demorou, olhando na direção do horizonte antes de convocar seus seguidores e se transformar em um arco-íris divino para cruzar o céu. Ele saiu tão silenciosamente quanto chegou. Quando ele lutou anteriormente contra Long Te, Gu Shangji lembrou que havia uma onda de energia vindo de uma certa direção além. Long Te estava morto, mas alguns problemas problemáticos ainda precisavam ser resolvidos. Embora eles não ousassem fazer nada na superfície, nenhuma das antigas raças imortais jamais chegaria a um acordo com o que aconteceu. Afinal, Long Te é o herdeiro que eles cultivaram através de sangue, suor e lágrimas sem fim. Os mestres eram sempre obrigados a aparecer quando seus discípulos morriam. Long Te foi o exemplo incomparável desse fato. Com o cadáver do dragão agora nas mãos de Ming Kong, as antigas raças imortais definitivamente tentariam roubá-lo. É inevitável que ela encontre problemas, então vamos resolver os problemas dela de antemão. Gu Shangji ponderou levemente. Além disso, seguindo a cena de hoje, Gu Shangji deixaria Yu Ming Kong para fermentar seus pensamentos e encontrar algumas oportunidades abençoadas para si mesma. Ele já tinha feito demais. Com a engenhosidade de Yu Ming Kong e seu status de regresse, ela definitivamente agirá de acordo com os cálculos e suposições iniciais feitos por Gu Shangji. A esse respeito, Gu Shangji não estava nem um pouco preocupado. A questão da herança de reencarnação de Yeling junto com a caverna imortal da deidade antiga podem ser deixadas de lado por enquanto. Indo pelo tropo usual, é improvável que ele encontre a misteriosa caverna imortal em tão pouco tempo, nem é algo que possa ser colhido tão facilmente. Ele pode ter que passar por um avanço em seu cultivo ou pegar um artefato primeiro. E a Immortal Binding Technique se infiltrará em todo o Black Heavenly Eagle Clan no devido tempo, então ser precipitado pode arruinar o plano. Portanto, a opção que mais vale a pena é. Gu Shangji conquistou muitos seguidores em sua busca por aquele pulso oculto. Muitos dos cultivadores perto da montanha já haviam se dispersado neste momento, e apenas alguns permaneceram, querendo cumprimentar e lamber as botas de Gu Shangji. Obviamente, essas pequenas batatas fritas foram ignoradas. Olhos de Fênix olharam na direção onde Gu Shangji desapareceu. Yu Ming Kong tinha uma expressão complicada enquanto estava sentada em sua carruagem de jade branca. Ela esfregou as sobrancelhas, exausta. As ações de Gu Shangji hoje a deixaram muito confusa. Naquela época, Gu Shangji possuía alguma emoção fugaz e claramente tinha algo a dizer, que foi capturado sem esforço pelos olhos de Yu Ming Kong. Foi por isso que ela sentiu que Gu Shangji poderia ter algumas razões ocultas. Seja no passado ou nesta vida, ela nunca tinha visto Gu Shangji assim. De acordo com o conhecimento de sua vida anterior de Gu Shangji, isso é muito estranho. Quase parecia repentino o suficiente para ter sido causado por circunstâncias inexplicáveis. Em qualquer caso, a natureza demoníaca de Gu Shangji está profundamente enraizada. Embora ele não tenha más intenções em relação a mim agora, não há garantia de que isso acontecerá no futuro.
Para evitar que a tragédia se repita, preciso me tornar mais forte. A base de cultivo atual de Gu Shangji é insondável. Se a performance atual dele era apenas para me confundir, então algo terrível me aguarda. A última possibilidade era apenas um palpite de Yuming Kong. Não é nada provável. Mas por que Gu Shangji me confundiria? Não pense muito sobre essas coisas desnecessárias. No entanto, isso também fortaleceu sua determinação. Depois de deixar o antigo continente imortal, ela teve que investigar todas as oportunidades antes que Gu Shangji colocasse suas mãos sujas sobre eles. Yuming Kong não queria ficar parado e esperar pela morte. Desde a última vez que ela conheceu Gu Shangji em sua casa no pico, ela descobriu que Gu Shangji havia mudado muito quando comparado a antes. O mesmo vale para sua atitude em relação a Gu Xian'er. Permitindo-se ser esfaqueado e propositalmente saindo de seu caminho para ajudar Gu Xian'er com suas próprias mãos, parecia que ele estava tentando compensar o dano que havia causado a Gu Xian'er no passado. E hoje, pela primeira vez no mundo, ele presenteou outro com sua própria oportunidade. O verdadeiro sangue de dragão de Long Te. Yuming Kong sempre pensou que Gu Shangji era uma pessoa absolutamente indiferente e cujos interesses sempre vinham em primeiro lugar acima de tudo. O fato de ela ter se apaixonado por tal pessoa foi seu próprio infortúnio. Para piorar as coisas, esse amor era profundo, uma situação tão infeliz quanto possível. Mas nesses poucos dias, em Gu Shangji, ela viu uma transformação. Uma mudança. Yuming Kong sentiu esperança. Vá para as montanhas Baiheng no leste. Depois disso, Yuming Kong emitiu um comando. Ela deve entrar nas montanhas primeiro e tomar providências. Porque de acordo com as memórias que ela tinha de sua vida anterior, era nas proximidades das montanhas Baiheng que o espírito das fadas nasceria.